Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, caríssimos buscadores e buscadoras, como estão todos? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje viemos aqui dar prosseguimento aos nossos estudos espiritualistas, a fim de alcançarmos alguma evolução. Muito bem, meus queridos. Hoje eu vim responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Tanto aqui pelo canal quanto na rua, né? As pessoas com quem eu converso. Qual é a diferença, afinal, de mestre, mentor, guia, protetor e anjo de guarda? É tudo a mesma coisa? Ou não é? Temos um apenas? Temos vários? Né? Como funciona isso, né? Bom, então a gente dando uma olhada nesses conceitos, vimos que não há um consenso sobre esses conceitos, né? No entanto, nós vamos colocar aqui aquilo que nós entendemos, baseado nas nossas práticas espiritualistas. Tá bem, meus queridos? Ou seja, não é que seja verdade absoluta, não há erros, porque cada um vai ter aquele entendimento que melhor lhe convém, né? Aquilo que encaixa, e todas as correntes, enfim, devem ser respeitadas, porque não há uma verdade absoluta e muito bem esclarecida, tendo em vista que nós todos aqui encarnados neste planeta estamos na busca de esclarecimentos, né? Não só nós, como muitos irmãos lá do outro lado também. Tá bom, queridos? Então a gente vai explicar de uma forma que a gente tente esclarecer e elucidar melhor essa questão, e para que vocês também possam refletir melhor, tá bem? Bom, sem mais delongas então, vamos ver cada um. Vamos começar com os mestres. Quem são os mestres espirituais? Bom, na verdade, meus irmãos, mestre espiritual não seria bem a palavra seria tão somente mestre. Por quê? Porque mestre não é apenas espiritual, né? Nós temos aqui mestres encarnados, né? Por exemplo, na Índia, os famosos gurus a que conhecemos são pessoas de grande sabedoria, espíritos muito iluminados. Nós tivemos aqui o Siddhartha Gautama, o Buda, que também se iluminou e era um mestre, né? O outro também que nós temos, que são a outra categoria, né? Que são aí sim os mestres espirituais, como por exemplo os mestres ascensos ou ascensionados da grande fraternidade branca. Bom, sejam eles encarnados ou desencarnados, os mestres já possuem uma sabedoria tal que não é mais necessário reencarnar para aqueles que já desencarnaram, e esses que estão encarnados, né, não há mais a necessidade de voltarem aqui, tá bem? E é possível que eles voltem, sim, para que eles possam fazer alguma obra aqui ou atender alguma necessidade. Nós já vimos isto num outro momento, né? Então, tratando da questão de mestres espirituais, porque a questão aqui se coloca a parte espiritual,
Então, mestres espirituais são esses que atingiram uma tamanha sabedoria, que atingiram me fugiu o termo, mas que atingiram um plano, né, uma sutileza espiritual, não é? Que não sentem mais a necessidade de baixar sua vibração e reencarnar aqui no plano terreno mais denso, tá? Mas eles estão sempre nos guiando, sempre nos protegendo e enviando o seu conhecimento para aqueles que ainda estão passando pelas mesmas dificuldades que eles passaram quando estiveram aqui, né? E é possível contatar esses mestres, sim, através de canalizações, né? Como nós vimos no mundo esotérico, os mestres ascensos, que grandes médiuns, né, de alta capacidade mediúnica conseguem fazer canalizações desses mestres, tá bem? Muito bem. Agora nós vamos ver quem são os mentores espirituais. Bom, os mentores espirituais, eles estão, digamos, um pouco abaixo do plano dos mestres, né? Trabalhando no mundo astral para auxiliar a humanidade em várias frentes, né? Com relação a nós podemos ter um mentor ou vários mentores, dependendo do que nós vamos fazer, né? Se nós estamos dedicados à prática de algo que vai auxiliar a humanidade, por exemplo, a caridade, e um grupo de espíritos iluminados, né, elevados, veem essa intenção, né, de benfeitoria, então eles se aproximam pela própria afinidade daquilo a que nos propomos, se aproximam de nós para nos auxiliar. Como? Nos dando ideias, intuições, nos encaminhando as situações, né, as circunstâncias para que possamos realizar determinada obra, enfim, não é? E óbvio, então podemos ter um mentor espiritual ou um grupo de mentores, né? E não só na caridade, também em várias áreas da nossa profissão, como a medicina, por exemplo, até mesmo na própria política, não é? Enfim, em várias áreas das profissões dentro da nossa vida, tá bem? Na religião, inclusive, né? Também eles estão presentes. E como é que nós podemos contactar com os nossos mentores, né? Também através de canalizações, através de psicografias, né? E raramente através de uma mediunidade, né? Onde ele chega para passar a mensagem através de um médium. Isso eu considero um pouco raro, tá? Porque esse não é o trabalho dos mentores. O trabalho dos mentores, a nosso ver, é trabalhar no astral, tá? Para fazer, portanto, este trabalho de comunicação diretamente conosco, chegando no nosso plano, trabalhando conosco, aí sim temos os nossos guias ou protetores espirituais. Esses sim, são espíritos também que viveram aqui, que aprenderam, né, e hoje estão no plano astral, trabalhando também juntamente com os mentores, com os mestres e com toda a espiritualidade maior, diretamente conosco também, fazendo esse intercâmbio, né? Então, alguns diferem guias de protetores, então, mas não há essa diferença a nosso ver. Nós vimos como a mesma coisa. Eles são chamados de guias ou protetores espirituais.
tá? E eles sim, são esses guias que nós vimos nos terreiros de Umbanda, que nós vimos nos centros espíritas e em outros locais onde eles se manifestam através dos médiuns, não é? Para conversar conosco, nos orientar, nos proteger, nos descarregar, nos dar todo aquele auxílio, né? E vejam mais, uma curiosidade, os protetores ou os guias espirituais geralmente foram pessoas da nossa família, pessoas que encarnaram ou na nossa própria geração, foram contemporâneos ou ancestrais, gerações passadas. Eu mesmo tenho uma entidade, um guia, né, da linha do Exu, e que ele mesmo diz ser um ancestral da minha família, né? Então vejam que tudo se conecta realmente, né? Eu acredito muito nisso, pela própria energia que a gente sente, né, quando está próximo dos guias, e isso eles fazem questão de vir aqui pelo próprio carinho, pela própria afinidade. Outros guias também não apenas pertencer à nossa família carnal aqui na Terra, mas uma família espiritual também, né? Nós já falamos sobre famílias espirituais. Então, esses são os guias ou protetores, tá? E claro, nem todo aquele que foi parente, obviamente, vai conseguir trabalhar, né? Isso é uma questão de escolha dele, depois de, dependendo como ele saiu daqui, chegou no plano espiritual, ele teve que lá se evoluir para ter a permissão e o merecimento de vir trabalhar, seja na linha de Umbanda ou uma outra linha qualquer dentro da espiritualidade, para ajudar então, né, aqueles que foram caros a si naquela vida, naquela encarnação, e as demais pessoas também. Tá bem, queridos? Muito bem. Agora vamos falar dos anjos da guarda. O que são anjos da guarda? Bom, primeiramente, meus irmãos, anjos são seres tão sutis que nunca encarnaram e, ao que se sabe, não deverão encarnar. Tá bem? Não é nada impossível, porque para Deus nada é impossível nesse mundo, mas o que temos até o momento é que os anjos, eles não são humanos, nunca foram e creia-se nunca serão. Bom, quando nós vamos encarnar, nós recebemos então um anjo que se propõe a nos guiar, a nos ajudar, né? E ele também, lá do seu plano espiritual, irradia para nós a proteção, a sua luz, né? A sua força. Porém, como eles estão muito longe, né? Eu veria mais ou menos o seguinte, aqui nos planos, fazendo uma comparação grotesca, né, meus irmãos, mas seria isso, os guias aqui, né, os mentores, depois teríamos os mestres, não é? E os anjos, né, muito próximos lá da fonte criadora. Mas eles de lá têm essa capacidade de nos proteger, de nos irradiar. Porém, para estarmos em contato e nos aproximarmos do nosso anjo de guarda, é necessário que nós estejamos sempre em oração com eles, não é? Elevando os nossos pensamentos, orando para eles, conversando, trocando ideias, pedindo, não é? Para que através da nossa força, do nosso pensamento, a gente também consiga subir um pouquinho, né? Vamos dizer assim, a nossa vibração, até catarmos alguma energia lá, alguma irradiação dos nossos anjos da guarda. Então eles nos acompanham por toda a nossa pequena e breve existência
nesse mundo material e muitas vezes nos acompanham além da vida. E nesse sentido também, não é? Os nossos guias e protetores nos acompanham muitas vezes até um determinado momento lá no plano, quando passamos para o plano espiritual, né? Então, meus irmãos, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, coloque aí as dúvidas de vocês que a gente tenta esclarecer. Desejo para vocês um ótimo e excelente final de semana, muita paz e muita luz, e até a próxima. Tchau, tchau!